um ou outro destes velhos leões da guerra, adormecidos no tédio da paz. Ou seja, eu não fui à guerra, mas a guerra veio até mim desta maneira. Fui crescendo um pouco naquela altura, em 73, para mim, enfim, já pensava no momento de chegar a minha hora, e essa era uma hora que eu já não queria muito. Essa era a hora que nós, enfim, nas terras de província, o que víamos chegar da guerra já só eram os caixões de pinho. À minha volta, como em todas essas pequenas terras da chamada província, havia já muitos mortos, muitos desaparecidos em combate, muito luto. Por essa recordação de um certo terror que havia de vir, mas, sobretudo, pelo intolerável silêncio dos primeiros 30 anos de democracia sobre a guerra, vi em quase tudo o que se fez sobre a guerra, nos filmes, nos livros, etc., um bocado de mim próprio, um bocado da minha família, dos meus amigos, de um país sonâmbulo, que se recusou muito tempo, demasiado tempo, a saber o que é que foi isso da guerra colonial. Mas mesmo assim, aqui chegado, o que é que a guerra me interessa a mim? A mim que não era nascido quando a guerra começou, só tinha 11 anos, no 25 de abril de 74, o que é que me traz afinal a esta apresentação do livro do Coronel Alexandre Coutinho de Lima? Posso afinal eu dizer sobre uma experiência tão intensa que muitos de vocês viveram e que eu não vivi? Enfim, na modéstia do contributo que posso trazer, e entendo, e isto vale apenas para a minha esfera individual, para a minha tentativa de adquirir uma memória e um entendimento sobre esses factos que eu não vivi, entendo que este livro é um grande repositório de documentação e de experiências sobre um período essencial à compreensão do desenlace final da guerra. Este livro é o resultado de uma luta pela honra e o culminar de um caminho de vida. Podemos sempre discutir as razões dos acontecimentos de há 35 anos, na perspectiva dos valores da época, dos valores militares ou de um imperativo político e estratégico. Mas para quem não esteve lá, como eu, para quem não queria já ser carne para canhão, na satisfação de um desígnio imperial qualquer, para quem já tinha visto a morte chegar à porta do lado, ainda com a memória intacta dos amigos adolescentes que viram partir nas novas caravelas, tudo isso pouco interessa. O que me interessa é o homem, neste caso Coutinho Lima, e a sua solidão perante as circunstâncias, o cerco de Guilherme, e a decisão de enfrentar a história, mesmo correndo o risco dela desabar sobre si própria. Não há heroísmos ou cobardias projetadas à distância dos factos, barricadas, um pouco caricatas, de muitos dos que ainda hoje discutem a retirada de Guilherme como se lá tivessem estado ou tivessem sido protagonistas. A verdade é que Guilherme não existiu no debate sobre a guerra ao longo de mais de 20, 30 anos. Ainda hoje é duvidoso que exista. Para mim, o que interessa, anos mais tarde, muitos anos mais tarde, é a constatação, quando descobri o que é que foi Guilherme, Gamael, etc., que tudo aquilo tinha sido o nosso Vietnã. Havia um Vietnã português. E o Vietnã porquê? O que é que isso interessa aqui? Porque foi demasiado tardia a percepção na sociedade portuguesa também tinha tido esse seu Vietnã ali na Guiné, ali em Guilés, em Gamael, do Norte, em Guidagem e tantos outros sítios dessa então província ultramarina. Foi a descoberta, a partir da descoberta de Guilés, que a guerra afinal não tinha sido assim tão suave, quão suave era este país perante os costumes. As famílias tocadas pela guerra sabiam, os militares e os que estavam mais atentos ou envolvidos na política também. Mas para a esmagadora maioria, a censura e a propaganda do regime contavam outras histórias. Ou seja, a nossa guerra colonial, obviamente, existira, mas só muitos anos mais tarde, e o ciclo expansivo da história ainda nem terminou, é que fomos descobrindo a sua verdadeira dimensão. Ou seja, já em democracia, o Vietnã de ficção, que as pessoas da minha geração viram, iguala ou supera os relatos jornalísticos e os documentários que os portugueses de gerações anteriores tinham visto sobre esse fracasso americano. Nós já só vimos a ficção, não vimos como nos anos 170 a guerra em direto. Os lados americanos viam a guerra em direto. O Apocalipse Now relata-nos a guerra como nada. Algum dia alguém nos contará em Portugal esses dias finais de maio e junho de 73 em Guilherme. Eu só vi, com óbvias aspas, o que ali se passou, porque lá fui parar por um acaso profissional 25 anos mais tarde. Depois, através de um moroso processo de procura de testemunhos, documentos e coincidências, fui descobrindo o que é que Guilherme representava para muitos de vocês. Nos livros estava quase nada, e nos filmes ou na televisão estava zero. Estamos a falar já dos anos 90, claro. Éramos e somos uma sociedade que ainda carregava
carrega complexos e preconceitos sobre a guerra colonial, coisa que a minha geração nada diz, porque temos o conforto de um forte distanciamento das barricadas ideológicas desses tempos da Guerra Fria. Por entre aqueles escombros de um velho quartel, pude imaginar o que ali se passou e fui construindo os pedaços da minha história de Guilherme, até que, inteiramente por acaso, conheci o Coronel Coutinho Lima e pude ouvir a sua história. E depois também, por acaso, conheci o Comandante Pedro Lauré, que esteve em Catamel, e tantos outros que tinham estado num e noutro inferno da guerra. Tenho por eles um respeito eterno, porque sei que lhes devo muito da minha própria liberdade. Sei que a eles e a todos vocês que lá estiveram, todos os voluntários ou de incorporação obrigatória, sei que lutaram por mim, por aquilo que hoje eu sou e por aquilo que Portugal é. Temos sido muito tardios a escrever a nossa história contemporânea e, em particular, a da guerra colonial, do ultramar, ou só a guerra, como quiser. Temos sido, enquanto nação, omissos a entregar uma memória dessa história às gerações vindouras. Eu talvez pertença à última geração de portugueses que ainda sentiu a necessidade de procurar as peças desse estranho puzzle que era o Portugal dos anos 60 e dos anos 70, em que nasci e cresci. Daí para a frente só vejo uma inglória guerra entre a memória e o esquecimento. Chega a ser chocante o interesse de largos setores da população por um pedaço decisivo da nossa história. Mas também é chocante, do meu ponto de vista, o desinteresse do Estado em dar aos portugueses os instrumentos de construção dessa memória, em particular nas escolas e na ausência de uma sistematização coerente do conhecimento sobre tão importante período de Portugal. Isto para já não falar, claro, da ingratidão do Estado para com os que generosamente entregaram parte das suas vidas, ou pura e simplesmente a vida, a uma tão estranha guerra, olhada a estes anos todos de distância. A polémica das pensões dos antigos combatentes é um retrato implacável de uma espécie de razão de Estado à portuguesa que foi sobrevivendo incompreensivelmente a desafio. A razão de Estado parece ter sido a grande inimiga do Coronel Alexandre Coutinho Lima ao longo destes anos todos. O Coronel Coutinho Lima esteve mais de 30 anos sem saber como foi fundamentado no processo que foi alvo à acusação de não ter cumprido a sua missão em Guilherme. 30 e tal anos depois da sua libertação, nas primeiras semanas de maio, que seguiu ao 25 de abril de 74, e por força de uma amnistia da Junta de Salvação Nacional, ainda não podia aceder ao seu processo na Justiça Militar. E andou em volandas do Exército para o Arquivo Histórico-Militar, daqui para os Tribunais Militares. Moviu a curiosidade de saber, lá estava, de ver os documentos secretos, os depoimentos das hierarquias militares, afinal, como evoluiu na Justiça Militar até o arquivamento do processo, que provocou uma reviravolta na sua vida e que fez dele um presumido delinquente para as Forças Armadas, mas um herói para as tropas que o acompanhavam na saga da retirada de Guilherme. Os únicos documentos que possuiu durante décadas eram cópias das suas primeiras declarações perante a Polícia Judiciária Militar e alguns requerimentos que fez. O primeiro foi a solicitar a autorização para atenuar o regime de incomunicabilidade a que esteve submetido nos primeiros tempos de detenção às horas das refeições, não teve sequer resposta. O segundo foi a protestar pelo excesso de tempo em prisão preventiva, que foi indeferido pelo punho do próprio Espírito. O excesso de tempo em prisão preventiva, se fosse com o novo Código de Processo Penal, não fosse na Justiça Militar, hoje em dia era uma maravilha, saía lá. O mistério da persistente negativa de disciplina em relação aos sucessivos pedidos de reforços perdurou durante anos. Hoje, porém, conhecemos os documentos secretos da reunião de comandos em que é feito um diagnóstico arrasador da evolução da guerra na Guiné e da inexorável aproximação de uma derrota militar. Aí estarão muitas das respostas às interrogações que eu tinha em Lima ao longo de mais de 30 anos, só que, entretanto, passaram uma vida inteira. E ao longo de 30 anos, como é que uma pessoa convive com o estigma de ter sido um presumido delinquente em tempo de guerra e por força de uma decisão como aquela que nós conhecemos?